Irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início, ao nosso estudo bíblico. Vamos orar? Vamos buscar a presença do nosso Deus para que Ele fale ao nosso coração. Senhor, é com alegria, Pai, que nos aproximamos de Ti nesta noite, reunidos aqui, para novamente estudar a Tua Palavra, conhecer, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já nos revelou, já nos contou, a história, ó Deus, da redenção, tudo aquilo que Cristo conquistou para o nosso bem e para a glorificação de Deus Pai, e nós te agradecemos, ó Pai, porque o livro do Apocalipse nos mostra justamente isso, que somos mais que vencedores por tudo aquilo que Cristo conquistou por nós. Fale no nosso coração, visite, Deus, os irmãos que aqui estão presentes, fale de maneira particular a nós e é no nome de Cristo que oramos a Ti. Amém. Irmãos, estamos na nossa série, O Livro do Apocalipse. Esse é o nosso 18º estudo já. Já vimos que o livro do Apocalipse tem que ser estudado em partes. Então, já vimos a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós estamos na segunda parte, que é do capítulo 4 ao capítulo 7. E o tema dessa parte, da parte 2, é a vitória da igreja e seu sofrimento por causa do seu testemunho. Hoje nós vamos encerrar a segunda parte, hoje nós vamos concluir com o capítulo 7, e o capítulo 7 tem o tema a história de redenção do povo de Deus. Hoje nós vamos ver um resumo de toda a história de redenção que Deus preparou para aqueles que Ele escolheu. Então nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 17. Vamos ler de forma alternada, irmãos. Apocalipse 7, de 1 a 17. Diz assim o texto: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Ásia, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus. Dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me diz: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário.
e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos, como temos visto, o livro do Apocalipse não é para ser lido cronologicamente, não é um evento em seguida do outro, mas o livro tem a proposta de nos contar de uma maneira simbólica a mesma história 7 vezes. Né? Então a gente tem que ler o livro dessa forma. Essa foi a forma que Deus escolheu para nos contar o que João viu. Deus, o próprio Cristo, revela o livro inteiro dessa forma, contando a mesma história 7 vezes. Essa forma de repetir a mesma história, isso era parte de uma tradição antiga, de se repetir as histórias. A gente sabe que a repetição, ela é didática. Quanto mais você repete uma coisa, melhor você se aperfeiçoa e mais compreensão você tem daquilo, correto? Né? Então a ideia é essa, principalmente naquele contexto. Por quê? Quando o livro foi escrito, João escreve o livro num rolo. Porém, não existia máquina de fotocópia. Né? Aquele rolo passou numa igreja, depois passou na outra igreja. Apenas um tinha acesso ao livro, e aquele livro, então, era lido. Tanto é que no início do livro, o texto diz, né? Bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Então, o livro foi passado à igreja, às igrejas, às 7 igrejas, de forma oral. Né? Então pensa, para alguém que não vai ter acesso àquele livro, que as cópias foram feitas bem tardiamente, ouvir a mesma história 7 vezes era muito importante, porque a igreja poderia aprender e rever a mesma história sendo contada 7 vezes. Então a repetição é parte dessa forma didática, o método que Deus quis usar, um método já usado desde aquele tempo, na tradição antiga, para nos contar essa história. Então o livro do Apocalipse, irmãos, apresenta uma história contada em ciclos. Então a cada momento o ciclo começa. Ele inicia, tem a sua trajetória e encerra. Aí tem um novo ciclo, que vai contar a mesma história. Que história? A história narra o período entre a primeira vinda de Cristo ao mundo até a sua segunda vinda. A história da redenção, o plano que Deus tem. Né? E o livro nos revela o que está entre essas duas vindas de Cristo, a sua primeira e a sua segunda vinda. O primeiro ciclo do livro, o que nós encontramos no capítulo 1 ao capítulo 3? Um diálogo de Cristo com a igreja. Então nós vimos ali o que é ser cristão neste mundo. Então vimos a igreja passando por várias situações. E aquilo se aplica à igreja no mundo inteiro, enfim. Então nós tivemos ali no primeiro ciclo o diálogo entre Cristo e a igreja. No segundo ciclo, que é o que nós estamos vendo aqui, do capítulo 4 ao capítulo 7, nós percebemos que foi um ciclo claro e um ciclo perfeito, porque ele começou nos contando, né, o que o Cordeiro fez, né, qual foi a causa dele se apresentar diante do trono, tomar o livro, abrir os 7 selos, e o último selo foi o quê? O juízo final. Então nós tivemos ali um ciclo fechando. Então, o ciclo 2, que é a parte 2, do capítulo 4 ao 7, nós vimos ali Jesus subindo aos céus, Jesus vitorioso tomando o livro, ele sendo coroado, ele tomando o reino, abrindo os selos para fazer cumprir na história os propósitos que Deus tem para salvar o seu povo. Né? Lutas virão, nós vimos lá os cavaleiros, né, sendo enviados à terra e trazendo lutas, trazendo fome, trazendo tantas coisas, inimigos contra a igreja, mas no final seremos salvos, mesmo que a gente morra por causa de Cristo. Onde estavam as almas daqueles que foram mortos? Diante do trono de Deus, lembra? Né? Clamando a Deus, enfim.
Então ali, com o sexto selo, o primeiro ciclo fechou. Por quê? No sexto selo, o que nós vimos? O juízo final. E quando o juízo final acontece? Dentro do que a gente sabe sobre o que a Bíblia nos ensina. Quando vai acontecer o juízo final? Sim, mas o que marca o final? A consumação dos séculos. A volta de Cristo. Então, Jesus já voltou e já aconteceu o juízo final. No sexto selo, lembra que a gente estudou aqui? Nós entendemos que ali se conclui, né? Tanto é que nos próximos ciclos, os próximos 5, né? Que já vimos um ciclo que contou a história. Agora, a partir do 2, a cada ciclo nós teremos um juízo final novamente. Aí você pensa, então são 6 juízos finais? Não. A Bíblia conta de um juízo final. Mas como vai se contar 7 vezes a mesma história, nós teremos 6 ciclos. Correto? Então, a cada ciclo, nós nos depararemos com o juízo final. Então, é interessante a gente observar isso, né? O que nós vamos encontrar, então, no capítulo 7? Já que no capítulo 6, já nos deparamos com o juízo final. Já fechou o ciclo. Já encerrou a história. Né? A gente começou lá tendo a visão do trono de Deus, João nos contando o que estava acontecendo ali diante de Deus, o plano de salvação, porque o Cordeiro morreu e com o seu sangue ele, né, teve o direito de comprar, contando a história da redenção. E termina com o juízo final. O que sobra então para o capítulo 7? Olha que interessante, irmãos. O que nós veremos no capítulo 7? Um resumo de tudo aquilo que a gente já viu. Do capítulo 4 até o capítulo 6. Agora o capítulo 7 vai nos contar um resumão e nos mostrando o que aconteceu depois do juízo final. Qual foi o fim de todas as coisas? O capítulo 7 agora vai fazer esse resumo. Né? Nós vamos deparar com várias referências daquilo que a gente já... daquilo que nós vimos, né, nos selos. Então, isso é o capítulo 7. Um resumo da história redentiva do povo de Deus. Então, vamos começar aí com o versículo 1 do capítulo 7. Depois disto, de 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Isso aí. Então vamos entender. Se o capítulo 7 vai contar um resumão de todas as coisas e nos mostrando o resultado depois do juízo final, agora de novo nós vamos começar a falar das mesmas coisas. Nós sabemos que a Bíblia nos fala sobre um fim, correto? A Bíblia fala sobre o fim do mundo. A Bíblia fala sobre a consumação dos séculos. A Bíblia fala sobre uma destruição, um juízo final que está para vir, correto? Isso nós já sabemos. E é isso que começa o capítulo 7 a nos mostrar. Então, de uma maneira simbólica, o que João vê? 4 anjos posicionados em 4 lugares estratégicos. Onde eles estão? Nos 4 cantos da terra, os pontos cardeais. Né? Leste, oeste, norte e sul. Ou seja, eles estão posicionados de uma maneira que eles conseguem abranger toda a terra. O número 4 é o número da terra, da criação e tudo mais. E o que eles estão fazendo nesses 4 pontos cardeais? De maneira simbólica, tá, irmãos? Não tem anjo nenhum nos 4 cantos da terra, só para a gente entender. O que eles estão fazendo? Segurando, não é para adivinhar não, tá aí no versículo 1. Conservando seguro os 4 ventos da terra. Olha só. Eles estão segurando. A ideia de conservar é de segurar. E há um esforço disso, ou seja, existe algo fazendo pressão, força, mas esses anjos estão segurando, conservando alguma coisa, que são os 4 ventos sobre a terra. Né? Então eles estão barrando esses ventos que estão querendo vir sobre a terra. E qual é a intenção que esses ventos trarão? O que
que eles trazem sobre a terra caso esses anjos não segurassem esses 4 ventos? Destruição, né? Então, ou seja, existe uma ordem já liberada de que a terra sofrerá uma destruição. De novo, lembra quando Jesus falou, né, falando sobre a vinda dele, que será como o juiz de Noé, falando sobre essa destruição. Isso nós já não sabemos? A gente já sabe disso, que tem um fim. O mundo será destruído pela segunda vez. Isso é o que a Bíblia já nos conta. Então a gente já sabe disso. Então, de uma maneira simbólica, João está dizendo, olha, foi dada uma ordem, o mundo será destruído. Paulo fala isso lá na sua carta aos Romanos, que a criação geme e suporta o dia da sua restauração. A gente já sabe disso, tá? Que destruição é essa que esses anjos estão segurando? A gente já viu que destruição é o fim de todas as coisas. O 6º selo nos mostrou essa destruição, lembra? Terremotos, as montanhas caindo. É dessa destruição que esses ventos vão trazer. É essa destruição. Tá dando para entender? Tá contando tudo de novo, né? Mas agora aparece um outro anjo. Versículo 2. E outro anjo surgiu na nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Isso aí. Agora o anjo aparece do Oriente, ou seja, do nascente do sol, né? É como se ele tivesse visto ele vindo nessa direção aqui do Oriente. E ele vem da parte de Deus. Por que eu sei que ele vem da parte de Deus? O que ele tem aí no texto? Ele tem o selo do Deus vivo. Então ele é credenciado, ele pertence a Deus. E ele traz uma mensagem do próprio Deus. Que mensagem é essa? Ele fala que os 4 anjos que estavam segurando os 4 ventos, né, nos 4 cantos, segurassem aqueles ventos para que não causasse o quê? Destruição à terra. Mas em algum momento eles não segurarão mais. Mas por enquanto Deus está segurando. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Então essa ordem foi dada. Versículo 3. É o que nós já sabemos, irmãos. Quando virá o fim? Quando todos forem salvos. Quando os eleitos de Deus receberem, né, o Evangelho e crerem. Quando o último for salvo, verá o juízo final. Então Deus está falando, olha, não soltem os 4 ventos para causar destruição na terra, porque é necessário antes da destruição, do fim, que todos sejam o quê? Selados na fronte. Olha só que interessante. Então, antes que o 6º selo aconteça, que é o juízo final, essa destruição, é necessário algo antes. Então, não danifiquem a terra, não destruam a terra por enquanto, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. É muito famoso uma marca que a Bíblia fala, né, no livro do Apocalipse. A marca da besta, não é? Não fala muito disso? Antes do livro falar da marca da besta, a Bíblia já nos mostra que existe um selo de Deus, que vai ser colocado onde? Na fronte, na testa. Tá? A marca da besta também, uma é na fronte e a outra na mão. Então, antes de falar da marca da besta, a Bíblia nos fala que existe também uma marca, ou seja, todo mundo vai ser marcado, ou por Deus, ou pelo diabo. Todos terão uma marca. É assim o resumo. Não é isso que Jesus falou? Quem não é por mim, é contra mim. Quem não ama a mim, não é amado pelo meu Pai. Ou seja, é odiado por Deus. É assim. Quem não crê em Jesus, já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Então, irmãos, são os opostos que a Bíblia nos mostra, né? Só existe bem e mal. Não existe bem e mal e o mais ou menos. Eu estou decidindo ainda se eu quero. Não tem essa. Então, ou a pessoa tem o selo de Deus, ou a marca da besta. Né? Não tem tá morto. E nem. Mas não é morto, não é.
tem meio termo. Mais ou menos. Ou você está de um lado ou está de outro, né? Quem são esses que receberão o selo de Deus, né? Vamos ler aí, quem são? Versículo 4. Então, o número dos que foram selados, que é 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso aí. João agora vai nos mostrar quem são os selados. E ele separa os selados, os servos de Deus, em duas grandes multidões, dois grupos. O primeiro grupo, a ênfase estará em Israel, no Antigo Testamento. Por quê? Porque a promessa de salvação foi dada primeiro a quem? Ao povo judeu. Vamos ler aí, João 1, de 10 a 12. Quem achou, lê aí para nós. João 1, 10 a 12. Pode ler bem. Estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Deus não abandonou o seu povo nem a promessa. Foi o contrário. Alguns dos judeus não receberam Jesus, não reconheceram. Mas alguns sim. Então é desses alguns que creram em Jesus que João está falando. Ou seja, Deus tem no meio do povo judeu um povo salvo. E ele começa a enumerar. São quantos? 12.000. É aqui, Elias. Se eu ligar aqui, dá interferência. Oi. Vai dar não, né? Não liguei. Ligou tudo? Não, liguei o Som. negócio aqui. Ou no gogó? Pode ligar tudo. Pode ligar tudo? Então, quando nós vemos esse número, é um número muito definido, né? 12.000 de cada tribo. Que, se você multiplicar esse número aí, vai dar quanto? 144.000. Aí você fala assim, os números no Apocalipse são números literais? Não, gente. Esse número é um símbolo, né? Ou seja, Deus tem dentro do povo judeu, de Israel, um número de salvos, tá? Que são 144.000. Literalmente? Não, é apenas um número que representa que Deus sim tem um povo eleito entre os judeus. Então ele sim selou, elegeu, salvou pessoas de Israel. Né? Então judeus foram salvos e com certeza serão salvos. Né? O apóstolo Paulo explica isso, que dentro agora da nova dispensação existe um meio para ser salvo. Não é mais apenas a linhagem de Abraão, né? Que a promessa, não, agora com Cristo a dispensação mudou. É o Evangelho agora que administra a graça de Deus. E Paulo explica isso aos romanos. Vamos ler? Romanos 9, de 1 a 5. Romanos 9, de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende Cristo, segundo a carne, o qual a todos, sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Agora o capítulo 10 de Romanos, de 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não
porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele. Agora, do versículo 9 ao 11. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Até o 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Agora o capítulo 11, eu vou ler de 1 a 10. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: Conservei para mim 7.000 homens, para não dobrarem o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureceram-se-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados em suas costas. O que o apóstolo Paulo está explicando aqui? Que a nação de Israel só será salva, ou um judeu só será salvo, sendo filho de Abraão, descendente de Abraão, assim como ele, se crê em Jesus. Fora disso, não tem como. Não há mais esse privilégio de ser descendente de Abraão. Tem que crer em Jesus. Então, o livro do Apocalipse está nos mostrando que Deus tem separado de Israel. Lembra, né? Paulo fala: olha, eu sou da descendência, fui eleito, graças a Deus por isso fui salvo. Então, o livro do Apocalipse está nos mostrando aí que sim, Deus cumpriu a sua promessa. Quem é o segundo grupo? Vamos ver aí, o versículo 9 de Apocalipse 7. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Quantos são esses aí? Grande multidão que não... Mas quantos são das tribos? 144.000. Essa segunda grande multidão que João vê são os gentios, que foram, não é? De todos os povos, de todas as línguas. Quando falou do povo judeu, falou de cada tribo, especificando a raça, especificando de onde eles vieram. Agora, quando vai falar do mundo gentílico, de todas as línguas, povos, por questões óbvias. Por que os gentios não dá para enumerar e os judeus são 144.000? Questões óbvias. Já delimitou a raça. Hã? Já delimitou a raça. Sim. Ou seja, em comparação à quantidade de gentios que tem no mundo, qual número é maior? De judeus ou de gentios? Judeus é uma parcela pequena, o resto é gentio. Quem é gentio? Quem não é judeu. Não vai entender? Por isso que não dá para enumerar. E esses gentios, eles estão com vestiduras brancas. Eles foram vestidos de branco. Né? Ou seja, eles não possuíam uma dignidade natural, mas foi dado a eles uma vestidura branca. Eles estão agora limpos do pecado e eles podem adorar a Deus. Ou seja, a adoração a Deus não é reservada apenas a Israel.
não é só Israel que pode adorar o Deus de Israel. Agora o mundo gentio pode também. Os gentios estão com palmas na mão. Isso era uma prática deles lá. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém? Como é que Jesus foi recebido? Com folhas de palmeiras, né? Isso remonta. Esse é um ato de adoração. Era prática, né? Tradição daqueles. Um ato de adoração. Eles estão adorando a Deus. Ou seja, eles se tornaram dignos disso. Versículo 10. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Lembra que a gente está vendo um resumo? Está destinado ao mundo ser destruído. Como escapar dessa destruição, do juízo final? Recebendo o selo de Deus. Deus selou? Selou. Uma parte dos judeus e muitos, milhares do mundo gentios. Né? Só recebendo o selo, né? E como a gente recebe esse selo? Através da pregação do Evangelho, né? De Cristo, que nós seremos habilitados para adorar a Deus. Resumo, lembra que a gente está vendo aqui o resumo de tudo? Versículo 10. Quem eles estão adorando? O que está sentado no trono. Capítulo 4. Lembra que nós vimos? Que no capítulo 4 existe alguém sentado no trono? Eles estão adorando esse. E em seguida, eles adoram a quem? Ao Cordeiro. Quando o Cordeiro apareceu? Capítulo 5. Lembra? E agora, o que fala aí? Eles estão adorando em grande voz ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Capítulo 6. Lembra que os selos o Cordeiro abriu para se fazer cumprir na história o propósito de salvação, de redenção? Né? É o capítulo 6. Né? Então, tudo isso Jesus fez para trazer a salvação. Lembra que a gente está vendo um resumo da história de novo. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, diante do trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo. Agora junta todo mundo, os anjos, os 24 anciãos, lá do capítulo 4, os 4 seres viventes, lá do capítulo 4, e todos agora, esses reunidos aqui, adoram a Deus e ao Cordeiro. E o versículo 12 no versículo 12 nos mostram como eles adoram, né? Versículo 12 aí. O que eles dizem, né? Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam nossos deuses, pelos séculos dos séculos. Amém. Então eles dão a Deus um louvor perfeito. 7 atributos de louvor a Deus. 7, né? A representação perfeita de algo, ou a dignidade perfeita, é Deus. Então, ele recebe 7 atributos porque ele é perfeito. Eles são Deus, né? Tanto que se assenta no trono como o Cordeiro. Agora, João, vendo tudo aquilo, ele está vendo um resumo de tudo de novo, né? Um ancião vai explicar para ele o que está acontecendo, que cena é essa? O que é isso que ele está vendo? Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Então o ancião faz uma pergunta aí para João. E João responde, né? Quem são esses? De vestiduras brancas? Aí João vai responder, né? O versículo 14, a primeira parte. Respondi, meu Senhor, tu sabes. Aí João fala assim, olha, eu não sei, tu sabes, né? Eu não faço a mínima ideia. E agora o ancião responde quem são eles, né? Podem ler. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, esses que foram salvos, os 144.000, mas a grande multidão aí de todos os povos, línguas e nação, não só sobreviveram à grande tribulação, esse evento, como ele nos mostra a razão por que eles venceram. Porque lavaram
suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Qual a única forma de sobrevivermos à grande tribulação? Tendo as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Essa é a mensagem central, irmãos, do livro, o sangue do Cordeiro. Perceba que tudo é possível porque o Cordeiro foi morto. O sangue fez com que o Cordeiro comprasse. O sangue lavou, o sangue conquistou, o sangue salvou. O sangue, o Cordeiro é, né, a personagem principal. Né? E ninguém vai ser salvo sem ele. Não tem como. No Velho Testamento, né, lá nas pragas, né, o sangue foi passado nos umbrais lá, né, e depois o próprio Jesus contou uma parábola falando sobre que tinha um senhor que deu um banquete, uma festa, né, e aí os convidados começaram a se excusar, o povo judeu, né, e depois ele vai, sai e chama todo mundo. Aí foi todo mundo, e aí quem não estava com vestes nupciais, né, Não pôde. aí foi expulso, né. Isso mesmo. Né? É isso mesmo. Interessante, né? Então, irmãos, existe um meio para ser salvo, existe um meio para sobreviver à grande tribulação. O meio é o sangue, lavar as vestiduras no sangue de Cristo. E o que possibilitou a esses? Versículo 15. Porque eles se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, o fato de terem tido as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro possibilitou que eles estivessem diante do trono de Deus para sempre. Para sempre. Olha aqui João nos contando. Qual foi o resultado dos 6 selos? Eles agora estão lá com vestiduras brancas. Lembra que as almas tinham as vestiduras brancas também? Não tinha? Ou não? Tinha. Isso mesmo. As almas tinham. Fazendo sempre referência. Olha, quem tem vestidura branca? Os que foram salvos, os remidos. Agora estão diante, lá no céu, adorando o Senhor de dia. Olha que interessante, irmãos. Então a vida eterna, estarmos na presença de Deus de dia e de noite para sempre, só por meio do sangue do Cordeiro. Mas perceba um detalhe. O sangue do Cordeiro os salvou, mas os livrou da grande tribulação? Não. Eles estão vindo de onde? Da grande tribulação. Quem abriu os selos? O próprio Cristo. Ele que liberou os cavaleiros sobre a terra, né? Ele que liberou as perseguições, ele que liberou a fome, a morte, a tribulação, né? Só que tribulação, irmãos, não é flagelo. A tribulação não vem para nos destruir. A tribulação, ela vem para nos provar a fé. O que a tribulação é? Separar joio do trigo. É isso que a tribulação vai fazer, né? É isso que ela faz. Irmãos, quando as coisas não estão bem, se revelam quem crê em Deus verdadeiramente e quem não crê. Os que não creem verdadeiramente se blasfemam, deixam a igreja, isso mesmo. É isso que a tribulação tem. Ela não é para nos destruir. A tribulação pode até nos matar, não pode? Pode, mas ela não nos derrota, porque as almas lá que foram mortas, por causa dos cavaleiros, onde elas estavam? Derrotadas? Diante de Deus, salvas. Então a tribulação, ela nos prova e pode até nos tirar a vida, mas não nos tira a salvação, de forma alguma, né? Então, irmãos, tudo que o mundo se volta contra a igreja é parte do plano de Deus, né? E Deus permite esse sofrimento justamente para que a gente seja provado. A grande tribulação vai ser a grande peneira. Lá sim vão ser separados. Lá não vai ter meio termo. Né? Hoje a gente consegue, na grande tribulação, o negócio vai apertar. Segundo aos Coríntios 4, de 8 a 15, quem pode ler para nós aí? Segunda aos Coríntios 4, de 8 a 15. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, desculpa. Pode continuar. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo fruto da terra, como está escrito. Eu li, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de mim, para a glória de Deus. Isso aí. Então, irmãos, a tribulação pode até nos alcançar, mas o juízo de Deus não. Né? Nós seremos livres do juízo de Deus. Né? É o que aconteceu a 10ª praga. Né? A 10ª praga no Egito foi isso. O sangue livrou o povo de Israel do juízo de Deus e foram salvos. Né? O ancião ainda afirma outra coisa. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Lembra que João traz muitas figuras do Antigo Testamento? É sempre a referência dele. O que é esse tabernáculo? Que tabernáculo é esse? Que referência João está trazendo lá do Antigo Testamento? Vocês lembram? É a presença. O tabernáculo, irmãos, era aquela tenda feita de tecido que Deus mandou construir. Porque aquela tenda, aquele tabernáculo, representaria a presença de Deus no meio do povo. Porém, mesmo Deus estando presente, era com muita restrição. Nem todo mundo poderia chegar à presença de Deus. Vamos ler aí Êxodo 25, versículo 1, versículo 8 e 9. Êxodo 25, o versículo 1, o 8 e o 9. Disse o Senhor a Moisés: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. 8, 9. Uhum. Já leu tudo? Isso aí. Então o tabernáculo, irmãos, representava Deus no meio do povo. Deus estava ali, presente no meio do povo. Né? Porém, era um ponto no meio da multidão. Vamos pensar aí, alguns acreditam que eram mais de 2 milhões de judeus vindo do Egito. Você imagina 2 milhões de pessoas acampadas. Pega lá a metragem dessa tenda. No meio dessa multidão era um ponto, era algo pequeno, né? Uma referência pequena. E sem contar que era um lugar cheio de restrições. Primeiro que só uma tribo poderia entrar. Só o pessoal da tribo de Levi. Só os sacerdotes. E outra coisa, para que os sacerdotes pudessem entrar naquele lugar, muitos rituais deveriam ser feitos. E uma vez por ano, no lugar mais santo, onde Deus se manifestava ali, a sua presença, só um poderia entrar. Então Deus estava no meio deles, porém era uma presença restrita. Era um símbolo da presença de Deus, mas ao mesmo tempo um símbolo restrito. Porém isso mudou quando Cristo veio ao mundo. Né? João 1,14, quem pode ler? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra em Cristo habitou entre nós, a palavra é tabernaculou. Ou seja, Cristo, que é o próprio Deus, veio tabernacular no nosso meio. O Deus eterno agora veio estar conosco. De uma maneira restrita? Não mais. Então, Cristo, que é a representação perfeita de Deus, está no nosso meio, sem restrições. Tanto é que ele é o Deus Emanuel. Cristo não é chamado? O Deus conosco. Então, na presença de Cristo,
Deus agora se faz manifesto sem restrições no meio do povo de Deus. Por isso, irmãos, que por meio de Cristo, eu não preciso mais de sacerdote, né? Eu não preciso mais ir a um lugar, peregrinar uma vez por ano para adorar a Deus. Hoje nós podemos estar na presença de Deus a qualquer hora, a qualquer momento, né? E naquele lugar, depois que tudo passar, o que Deus vai fazer? Vai estender o seu tabernáculo no nosso meio. Hoje Deus pode estar no nosso meio com toda a sua glória, com toda a sua perfeição, neste mundo, desse jeito? Não. É necessário que primeiro venha o fim. Deus só estenderá o seu tabernáculo, a sua glória plena, perfeita, só quando Ele restaurar a terra. Quando existir novo céu e nova terra. Aí Deus, a gente vai ver isso, né? Que a Nova Jerusalém descia do céu para encontrar a terra transformada. Então Deus habitará no nosso meio, aqui na terra. O céu encontra a terra quando todas as coisas forem restauradas. Só naquele último dia. Versículo 16. Aí o que vai acontecer quando Deus estender o seu tabernáculo? Ele estiver no nosso meio com toda a sua glória, no mundo perfeito sem pecado. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Isso aí. Então, lá no céu, quando Deus estender e estiver no nosso meio de uma maneira plena e perfeita, não existirá mais necessidade. A ideia é essa desse versículo. Necessidade alguma existirá no nosso meio. Tudo será suprido por Deus e em Deus. É o que o bom pastor faz, né? Lembra o Salmo 23? O que o bom pastor, o perfeito pastor faz? Ele não nos deixa faltar nada. E é isso que Jesus vai fazer, o perfeito pastor, num lugar perfeito. Versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos com as lágrimas. Então, o próprio Cristo, o bom pastor, vai cuidar de nós por toda a eternidade, nos dando sustento, né? Nesse lugar que não vai ter mais necessidade, e nem dor, nem tristeza, vai ter uma lágrima a mais nos nossos olhos. Não de tristeza, né? Talvez tenhamos lágrimas de emoção, né? Porque a lágrima é parte das nossas emoções, né? Você não chora só de tristeza, né? Você se emociona por tantos motivos, né? Bons. Então, irmãos, o povo de Deus, qual que é o resumo do capítulo 7? Né? Do que a gente já viu? O povo de Deus pode passar lutas, vai passar, perseguições, a tribulação virá sobre a igreja, é necessário que isso, porque é pela tribulação que os verdadeiros serão selecionados, quem é e quem não é de Cristo, mas no fim, onde a igreja estará? No paraíso de Deus. É isso que João está vendo. O que aconteceu depois do sexto selo? Tudo isso aqui. É como se João visse tudo de novo, a história sendo mostrada e o resultado quando o fim chegar, né? Então, irmãos, essa é a nossa esperança. É nisso que nós cremos e é nisso que aguardamos. Vamos orar para a gente encerrar? Deus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos, porque a nossa esperança está em Cristo. São essas palavras, ó Deus, são essas promessas que Cristo nos deixou desde o momento em que Ele veio ao mundo, desde o momento em que o Senhor se revelou ao mundo, já quando o pecado entrou e destruiu e nos roubou a presença santa do Senhor. O Senhor nos prometeu que um dia tudo seria refeito, Deus, tudo seria desfeito pelo mal e pelo pecado. E nós te agradecemos, porque o livro do Apocalipse novamente nos garante que tudo acontecerá conforme os teus propósitos. Nos faça, Deus, permanecer firmes na tua palavra, esperançosos. Abençoe o teu povo que aqui se reúne. E é no nome de Cristo, ó Pai, que nós oramos a ti. Amém.